Shalom para você que acaba de acessar esse vídeo, seja muito bem-vindo ao canal Mensagens Bíblicas Ilustradas. Eu sou o pastor Montefusco. Se você ainda não é inscrito, deixa eu insistir aqui contigo. Se inscreva, deixe o seu like, faça um comentário e compartilhe entre os seus amigos. Vai nos ajudar muito a difundir a palavra do Senhor para muitas outras pessoas. Vamos ao nosso estudo. E agora nós estamos na lição 5, Enxergando a Vida do Ponto de Vista de Deus, do livro Uma Vida com um Propósito. Belíssimo livro, se você não leu, eu recomendo muito a leitura dele. Então vamos falar sobre o Enxergando a Vida do Ponto de Vista de Deus. O modo de você enxergar a vida molda a sua vida e determina seu destino. É isso que nós vamos estar aprendendo nessa lição. Sua perspectiva irá influenciar o modo de você investir seu tempo, gastar seu dinheiro, usar seus talentos e valorizar seus relacionamentos. Não tenho dúvida nenhuma disso, que a maneira com que nós estamos enxergando a vida é que vai fazer com que nós vamos investir o tempo, o dinheiro, todos os nossos recursos, dons e talentos. O autor nos diz o seguinte: uma das melhores formas de compreender os outros é perguntar-lhes como você enxerga a sua vida. Ele tem algumas dicas. Já disseram que a vida, por exemplo, é um circo, um campo minado, uma montanha-russa, um quebra-cabeça. Tem muita gente que acha a vida tão complicada, outros acham que a vida é uma palhaçada, outros acham que a vida é um campo minado que a qualquer momento pode explodir e tudo vira abaixo. Uma montanha-russa, uma hora você está em cima, uma hora você está embaixo. Essa visão que pode estar inundando a mentalidade de muita gente. Há quem diga que a vida é um carrossel, você fica apenas dando voltas, não tem sentido nenhum para algumas pessoas. Ou a vida é uma bicicleta de 10 marchas com engrenagens que nunca usamos. Pensa numa vida complicada. E você pode dizer: não, mas eu concordo, a vida é complicada mesmo. Você em uma hora está resolvendo um problema, daqui a pouco tem 3, 4 mais adiante, você nunca está satisfeito, nunca está bem, tem sempre um BO para ser resolvido. Bom, isso é verdade, é resultado do pecado na nossa vida. Mas quem disse que eu devo enxergar a vida desse ângulo? Outros dizem que a vida é um jogo de cartas e você tem que jogar com o que lhe deram, não é? Aquela coisa toda, os fins justificam os meios, então eu vou fazer de tudo para me dar bem. Não é bem assim. Vamos enxergar de um outro ponto de vista. O autor vai nos levar a esse pensamento muito mais saudável, muito mais cristão. Mas a pergunta que ele faz para mim e para você e para você: o que a vida representa? Como é que você enxerga a vida? Como é que você está encarando essa vida? Qual o conceito que você tem dela? As pessoas às vezes expressam suas metáforas de vida através de roupas, joias, carros, penteados, adesivos e até mesmo tatuagens. Isso é uma grande verdade. Veja as redes sociais das pessoas. Quando você vai no Instagram, você vai no Facebook, você vai, WhatsApp, TikTok, você vai compreender qual é o sentido da vida para aquelas pessoas. As pessoas estão sempre postando fotos de viagens, de restaurantes, compram uma roupa nova, já vai para um ambiente bem estratégico para fazer uma foto, sair bem na foto. Você já vê que a vida é bem superficial. Tudo que elas estão pensando é naquelas coisas materiais, conquistas temporárias, enfim, elas se acham que são valorizadas por aquilo que têm, não pelos que são, né? Não por aquilo que são nelas mesmas. Então, o autor de sua metáfora de vida influencia sua vida mais do que você percebe. Ela determina suas esperanças, valores, relacionamentos, metas e prioridades. Porém, há uma advertência: cuidado, você pode estar baseando sua vida em uma metáfora errada. Para cumprir os propósitos que Deus lhe deu, você terá que ver a vida de acordo com as Escrituras. A Bíblia oferece 3 metáforas sobre a vida. Se concentre nessas metáforas e se concentre naquilo que Deus está dizendo, como você deve encarar a vida para que você realmente possa ter uma vida de qualidade. Qualidade dentro dos propósitos do divino. Então a Bíblia diz que a vida é um teste, a vida é uma incumbência de confiança e a vida é uma atribuição temporária. Vamos com o autor explorar esses itens. Primeiramente, vamos considerar a vida como um teste. Deus testa as pessoas quanto ao caráter, fé, obediência, amor, honestidade e lealdade. Será que eu quero ser aprovado por Deus ou não? Isso faz a diferença. Palavras como provações, testar, tentações, refinar, aparece mais de 200 vezes na Bíblia. Olha só como é importante essa visão da vida como um teste que Deus quer que nós tenhamos para nós mesmos. Então veja o exemplo: Deus provou Abraão, Deus provou Jacó e muitos outros. Alguns foram aprovados, outros não. Adão e Eva foram reprovados. Davi também foi reprovado em alguns dos testes que Deus deu
para ele em diversas ocasiões. Ou seja, Deus observa a nossa reação em relação às pessoas, aos problemas, ao sucesso, aos conflitos, às enfermidades, às decepções. Então nós podemos ser testados por grandes mudanças, promessas retardadas, problemas impossíveis, orações não respondidas, críticas imerecidas, por uma tragédia sem sentido e muitos outros itens. A questão é como é que nós estamos encarando a vida nas suas complexidades, nos seus problemas e até mesmo diante do sucesso. Como é que nós nos comportamos? Por exemplo, o autor diz assim, um teste muito importante é verificar qual a sua atitude quando você não consegue sentir a presença de Deus. Sim, porque às vezes Deus se retira intencionalmente e não sentimos mais sua proximidade. O rei Ezequias experimentou esse teste. Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. Está lá em 2 Crônicas 32, 31. Veja, Deus se ausenta dessa vida, ou seja, o rei não consegue sentir a presença de Deus, o agir de Deus na vida dele. Para quê? Para que ele pudesse conhecer, o rei pudesse conhecer o seu próprio coração. Será que esse coração estava totalmente em Deus ou nas circunstâncias agradáveis? Então nós vamos adiante, ele diz assim, uma vez que tenha compreendido que a vida é um teste, você percebe que tudo é importante na vida. Alguns testes parecem esmagadores, enquanto outros você nem percebe, mas todos têm implicações eternas. Você já teve essa percepção, né? De alguns testes, de fato, parece que vai ser o fim da jornada. Parece que você não vai encontrar mais uma luz no final do túnel. Parece que não há mais esperança alguma, que tudo chegou ao seu final. No entanto, passou por esse teste. Outros testes passa batido, nem percebe de tão leve que são. Mas tudo tem implicações eternas. É isso que Deus quer que você compreenda e que eu compreenda também. O que nós entendemos é que a boa notícia é que Deus quer que sejamos aprovados. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Ou seja, Deus é fiel, Ele não vai permitir que você e eu sejamos tentados além das nossas forças. Tiago até diz o seguinte, felizes são aqueles que perseveram quando são testados. Depois de serem aprovados, eles receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Segundo, a vida na terra é uma missão de confiança, somos mordomos de tudo. Ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo o que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Salmo 24, versículo 1. Também está em 1 Coríntios, Paulo diz, vocês têm alguma coisa que não tenha sido dada por Deus? E se tudo que vocês têm vem de Deus, por que vocês se vangloriam como se tivessem realizado alguma coisa por si próprios? Veja, nós somos apenas mordomos. Nada do que temos e somos é adquirido pelos nossos próprios méritos, nossas próprias capacidades, nossa própria força, a nossa própria intelectualidade. Tudo vem de Deus e vai voltar para Deus. Deus quer que nós encaremos a vida dessa perspectiva. Nós somos apenas mordomos, então precisamos cuidar daquilo que nós vamos prestar contas um dia. Gênesis capítulo 1, versículo 28 diz que o primeiro serviço que Deus deu aos humanos foi administrar e cuidar das coisas dele sobre a terra. Então, tudo que você tem, tudo que eu tenho é de Deus. Precisamos administrar para a glória dele. E dessa função o homem jamais foi exonerado. Ou seja, até hoje nós continuamos sendo mordomos de Deus. Em 1 Coríntios 4, versículo 2, Paulo diz, os que recebem em confiança algo de valor devem demonstrar que são dignos de tal confiança. Você está demonstrando que é de confiança, você está administrando bem os recursos que pertencem a Deus. Jesus frequentemente se referia à vida como uma incumbência de confiança e ilustrou isso na parábola dos talentos, quando foi dito, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. No mais ao fim da sua vida sobre a terra, você será avaliado e recompensado. Se você trata tudo como incumbência de confiança, Deus promete 3 recompensas na eternidade. Primeiro, você receberá o reconhecimento de Deus. Ele dirá, muito bem, servo bom e fiel. Segundo, você receberá uma promoção e uma responsabilidade maior na eternidade. Eu porei a cargo de muitas coisas. Terceiro, então você será honrado em uma comemoração. Venha e participe da alegria do seu Senhor.
É essa a nossa meta. Esse deve ser o nosso alvo. Esse deve ser o nosso desejo. Essa deve ser a nossa maior ambição. Alcançar o favor de Deus, fazer a vontade de Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa força, com toda a nossa mente, com todos os dons e talentos, fazendo tudo para a honra e glória do Todo-Poderoso. Jesus disse: a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito será pedido. Fica esperto, porque haverá prestação de contas. Portanto, a vida é um teste, uma incumbência de confiança, e quanto mais Deus lhe dá, mais responsável Ele espera que você seja. Não seja negligente com o que Deus tem te dado. Você tem alcançado diplomas, você está no mestrado, você fez doutorado, pós-doutorado, você tem um excelente emprego, você tem uma boa casa, você ganha um bom salário, ou então você não tem nada disso. Não importa. O importa é que você administre tudo para a glória de Deus. Se você não tem absolutamente nada, é um assalariado, mora de aluguel, e coisas desse tipo, não esquenta a cabeça, meu querido. Deus só vai te cobrar aquilo que Ele te deu. A quem muito é dado, muito será cobrado. Se foi dado pouco, será cobrado pouco. Porém, não faça como o negligente trabalhador da parábola, que recebeu um talento e escondeu. Preguiçoso, não trabalhou, não caprichou, não fez com que desenvolvesse o dom e talento que Deus tinha dado. E quando Deus veio para a prestação de contas, aí então ele devolveu apenas uma única moeda que tinha recebido e foi reprovado pela sua negligência. Faça o melhor naquilo que Deus tem te colocado. Ok, meu querido, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Terminamos a lição 5, enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Espero que tenha sido bênção para a sua vida. Não esqueça, se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, faça o seu comentário e compartilhe entre os seus amigos. Que Deus continue te abençoando. Até a próxima oportunidade.